Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de linguagem C-ANSI. Eu sou Wagner Rambo e estou aqui no canal WR Kids apresentando este curso para vocês. Hoje vamos aprender os tipos de variáveis e tipos de dados que a nossa linguagem C apresenta. Trabalhar com variáveis adequadamente é muito importante, principalmente para quem tem interesse em partir para a programação de microcontroladores. O espaço de memória é um quesito muito relevante em nossos códigos, e uma variável mal declarada pode ocasionar problemas tanto no código em C-ANSI quanto no código em um processador, principalmente quando trabalhamos no processador ou no microcontrolador, mais especificamente, temos a memória reduzida. Por isso, a aula de hoje é para aprendermos direitinho os tipos de variáveis para não ter erro na hora de declará-las. Já iniciei um novo projeto. A partir de hoje, estarei disponibilizando sempre para download o projeto da aula. Então, baixe aí, ele está na descrição do vídeo, o projeto e também as tabelas que vou mostrar aqui. Começando com os tipos de dados, esta tabela é bem básica, é importante que você tenha ela aí com você, então baixe os arquivos para ir memorizando e para tornar os seus códigos mais eficientes. Então, os tipos básicos de variáveis são esses aqui: a char, int, float, double e a void. Só abrindo um breve parênteses, uma variável, como o próprio nome diz, é um dado que irá variar no decorrer do nosso código. E as variáveis são amplamente utilizadas nos códigos de linguagem C. Cada tipo de variável tem um tamanho específico em bits. Então, a char, como estão vendo aqui na tabela, tem 8 bits. Significa que valores entre -128 a 127 são permitidos em variáveis do tipo char. Por que este intervalo aqui? 8 bits nos remete a números binários. Pegando a calculadora aqui do Windows, números binários é base 2, então sempre fazemos 2 elevado ao número de bits. Então, 2 elevado na 8 dá 256. Dividindo isto por 2, temos o nosso intervalo, 128. Menos 128 a 127, a mais 127, porque o zero também entra junto na contagem. Desta forma, temos 128 valores negativos, o zero e mais 127 positivos, resultando no 2 elevado na 8, que é 256. Isso vale para as outras demais também. 2 elevado na 16 vai dar 65 mil e pouco, 2 elevado na 32, na 64 e assim por diante. Observem a importância de conhecermos estes dados. Se declararmos uma variável do tipo char em nosso código, ela vai ocupar 8 bits na memória, independente do número que eu atribuir a ela. Entretanto, eu só posso trabalhar neste intervalo aqui. Uma variável do tipo inteiro, int, é 2 elevado na 16, então ocupará o dobro do espaço em bits em relação a char. Uma float, que são números reais, números com casas decimais após a vírgula, tem 32 bits. E a double também é números reais, que apresentam casas decimais, só que ocupa o dobro do espaço da variável float. E void é a declaração de funções que veremos mais adiante neste curso. Void, como o próprio nome já diz, é vazio, portanto não tem nenhum valor. Esta segunda tabela apresenta os modificadores de tipo. As nossas variáveis podem apresentar modificadores para trabalhar com os dados. Então, o modificador unsigned nos diz que não haverão números negativos. Logo, se o nosso código tiver apenas números, se a nossa variável a ser declarada tiver apenas números positivos, utilizaremos o unsigned. Com isso, podemos utilizar variáveis do tipo char e utilizar valores entre 0 e 255. Por exemplo, se utilizarmos uma variável de controle no código, futuramente iremos ver muito isso,
já sabemos que ela não terá um valor superior a 255, logo podemos declarar ela como unsigned char. Ocupará apenas 8 bits, ao invés de utilizar o int, que ocupa 16. Acho que dá para entender assim mais ou menos a questão do espaço de memória, né? Então, o tipo da variável sempre aloca o espaço de memória em bits relativo a ele. O char é 8, o int é 16 e assim por diante. Temos os modificadores ainda, além do unsigned, que é para números positivos, temos o signed, que é para indicar números que terão sinal. O intervalo é o mesmo. Temos o short, que é variáveis menores. Podemos utilizar mais de um modificador, como vocês estão vendo, unsigned short. Temos long, e o long é variável do tipo inteiro, só que o intervalo é bem maior, é o dobro em bits, 32 bits. Então, se temos uma variável do tipo inteiro que irá extrapolar o intervalo da int convencional, que é de menos 32.000 a mais 32.000, temos que declarar como long. Esse tipo de coisa pode ocorrer em nosso código. Peço que façam um download destes arquivos que já contém todas essas tabelas. É importante vocês guardarem e irem aos poucos memorizando estes dados aqui. No momento de criar os códigos, verão que é bem eficiente. A última tabela desta aula é os códigos de controle da função printf. Quando queremos exibir um tipo de dado a partir do printf, já utilizamos inclusive o %d, que exibe um inteiro em formato decimal, como já vimos nas primeiras aulas do curso. Então, essa tabelinha é legal guardar também, que se declararmos uma variável do tipo char, temos que utilizar %c, se utilizarmos float, %f, e assim por diante. De volta aqui ao DevC++, vamos criar hoje um código bem simples, só para declarar algumas variáveis, para o pessoal que está começando na linguagem C já ir se acostumando com a declaração. Então, uma variável do tipo int, podemos chamar de número, por exemplo, vamos dizer número 1. Uma variável float, número 2. E uma variável char, vamos chamar de caractere. Se eu declarei as variáveis dentro da função principal, estas variáveis são variáveis locais. Então, memorizem este termo. Variável local é aquela que declaramos dentro da função. Eu posso declarar estas variáveis de forma global, simplesmente fazendo isso no início do código. E qual a diferença entre variável global e local? A global pode ser usada em qualquer função do meu código e a local apenas naquela função específica. É claro que veremos isso mais detalhadamente à medida que avançaremos no curso. Por enquanto, vamos deixar aqui na função principal, que é só ela que vamos utilizar mesmo, estas três variáveis locais. Vamos mandar imprimir, então, com printf, %d para números inteiros, contra barra para uma quebra de linha e número 1. Compilou e vamos em compilar e executar. E vejam que ele imprime algo totalmente aleatório porque eu não inicializei a variável. A variável número 1 não tem valor nenhum. Isso aqui se refere a um lixo na memória do computador. O espaço alocado para a variável número 1 no computador vai apresentar este lixo se a variável não for inicializada. Para inicializar a variável é muito simples. Utilizaremos um sinal de igual para a atribuição e atribuímos o valor desejado. Vamos pegar o valor 15, por exemplo, e aí sim ele demonstra aqui o 15. Do tipo float, vamos utilizar o printf de novo, %f,
contra barra n, número 2, percentual f porque é do tipo float. Vamos fazer o teste da mesma forma, então, sem inicializar, ele imprimiu algo aleatório. Casualmente deu 0.000. Inicializando, vamos utilizar o valor, por exemplo, 22.5. Lembrando que utilizamos sempre a notação anglo-saxônica na CANSI e na maioria das linguagens de programação. A separação das casas decimais, ao invés de vírgula, é por ponto. Ou seja, este número corresponde ao 22,5. Mas utilizamos ponto para separar, portanto. E agora sim, 22,5. Vejam que ele colocou vários zeros à direita. Se eu quiser apenas uma casa de precisão, aqui no percentual eu coloco .1f e ele vai imprimir só o 22,5. Aí está. Para duas casas de precisão, .2f. 22,50 e assim por diante. Achar que é um caractere, podemos inicializá-la e chamar, vamos pegar o caractere W. Um caractere em C a gente sempre coloca entre aspas simples, as apóstrofes. E vamos mandar imprimir também percentual C, porque é um char caractere. E ele imprime o nosso W. Mais para frente veremos a tabela ASCII, ou ASCII2, utilizada nos caracteres, em geral, que também é bastante útil esse conhecimento para a programação de microcontroladores. Se eu colocar um número 48, 48 corresponde ao caractere 0, ou seja, ele vai imprimir um 0 na tela. Mas isso veremos mais para frente. Aqui está, imprimiu 0. 49, ele imprimirá o número 1. Então, como eu falei, o código de hoje é bem simples, só para irmos identificando os tipos de variáveis. Podemos também utilizar unsigned int, signed float, unsigned long int, mas aí só se tivermos um número muito grande a ser atribuído à variável número 1. E outro detalhe, se utilizarmos apenas um modificador, por exemplo, unsigned número, o int já está implícito no código e não precisamos escrevê-lo. Caso o número 1 seja outro tipo de variável, aí temos que colocar, por exemplo, float. E assim por diante. E esta foi mais uma aula do seu curso de linguagem C. Eu peço que comentem o que estão achando do curso e clique em gostei e compartilhe com todo mundo, que é muito importante esse feedback de vocês para continuarmos com este projeto. Retomando o que eu disse na primeira aula do curso, queremos começar do nível super básico para quem nunca programou, ir aprendendo e vamos passando para o nível intermediário até o nível avançado. Então eu quero aquele feedback de vocês de sempre. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo e clique em se inscrever. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer.
WR Kids. Robótica sem obstáculos.